Pessoal, se você era vivo em 2001, provavelmente essa música foi a trilha do cara que curtia cultura pop e entretenimento. Pois é, Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder está de volta, vai começar a saga novamente de Tolkien, mas dessa vez pelo Amazon Prime e como uma série. Então, quer saber quem são os personagens, quer saber tudo sobre essa história? Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Pessoas, mas antes da gente começar com o nosso conteúdo, aquele recado, né? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. A gente está tentando chegar aos 1000 inscritos até o final deste ano. Uma dura missão aí, uma dura missão como a missão dos hobbits e dos anões aí em O Senhor dos Anéis, mas me ajuda aí que talvez a gente chegue até os 1000 inscritos no final deste ano. Curta esse vídeo também, porque esse vídeo, você curtindo, ele chega para mais gente, mais pessoas conseguem assistir e conhecer mais da história aí do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Galera, não dá para negar que Senhor dos Anéis foi a obra que trouxe a seriedade para todas as obras de ficção que a gente tem hoje, especialmente quando a gente fala de fantasia, né? De capas e espadas. Foi o Senhor dos Anéis que trouxe isso, falando especificamente para o cinema, nem falando dos livros, porque os livros já arrebentavam lá atrás com Tolkien, que desenvolveu, criou ali um mundo absurdo, idiomas, povos, línguas e tudo mais, né? Então, nos cinemas, foi ele que redefiniu lá no começo dos anos 2000. E se a gente tem hoje, por exemplo, Game of Thrones, House of the Dragon, se a gente conseguiu ter ali uma longevidade do Harry Potter, isso se deve graças a Senhor dos Anéis, que talvez seja uma das obras mais emblemáticas. E dessa vez ela vai retornar como uma série lá do Amazon, da Amazon Prime, e só a título de comparação, meus amigos, só a título de comparação, esta série ela é simplesmente 3 vezes mais cara que House of the Dragon, que já é um espetáculo e que custa dinheiro pra caramba. Vamos ver aqui os números, ó, olha só os números, o orçamento é de 465 milhões de dólares, é dinheiro que você não encontra em qualquer lugar, né? São 60 milhões de dólares por episódio. Só a título de comparação, House of the Dragon está custando 20 milhões de dólares por episódio. Não querendo aqui criar rixa nem nada, mas só para a gente ver o investimento que está sendo feito. Isso não quer dizer que a série vai ser um grande sucesso. Isso quer dizer que há um grande investimento. Então essa série Anéis de Poder vai se passar milhares de anos antes dos eventos ali do Senhor dos Anéis e até mesmo do Hobbit, que também foi adaptado para os cinemas, que tiveram 3 filmes do Senhor dos Anéis e 3 filmes do Hobbit. O Senhor dos Anéis, só para lembrar, que estreou lá em 2001 e o Hobbit foi feito lá em 2012. Então a gente tem essa diferença aí de praticamente aí mais de 10 anos do primeiro filme do Senhor dos Anéis e o primeiro filme do Hobbit. Nessa história aqui, a gente vai estar ambientado no que seria ali a segunda era da Terra-média, em que eles vão forjar os Anéis do Poder, né? Que são os anéis que foram mostrados lá no comecinho do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Eles mostram, eles fazem ali meio que um recap ali da história que não havia sido contada ainda, mas eles mostraram um pouquinho dessa história, que eram os anéis que foram criados para os homens, para os anões, para os elfos, e um anel que controlava todos os outros anéis, que era chamado de um anel, por isso o nome O Senhor dos Anéis, porque esse anel é poderosíssimo e o Sauron é o cara que pega esse anel para usar, para ser o cara mauzão ali, utilizar o anel para controlar todo mundo ali no rolê. Então é isso que acontece, ele controla os anéis. E essa história aqui vai contar como esses anéis foram forjados e a queda ali da comunidade dos homens, que era chamada de Númenor, né? Então ali o reino dos homens cai ali, é destroçado muito provavelmente ali pelo Sauron. Então a história dos Anéis de Poder é justamente contar isso, contar como é que esses anéis foram criados, como é que o Sauron tomou o poder deles e como é que Númenor
foi embora e acabou. Mas é o seguinte, essa história aqui não é uma história baseada nos livros do Senhor dos Anéis nem no Hobbit. É baseado em duas obras, que é o Silmarillion e os Contos Inacabados do Tolkien. Então vai se basear nessas duas obras, que são obras um pouquinho mais densas aí, e também vai ter muita coisa que é criada especificamente para a série. Então terão ali algumas coisas que não são coisas que o Tolkien escreveu, né? Pode ser que alguns fãs mais ferrenhos aí torçam o nariz para isso, mas talvez seja interessante para a gente poder completar os espaços ali que estão vazios. Então, visto isso, dito isso, sabendo qual é a história, baseado no que, vamos ver quem serão os personagens desta nova aventura do Senhor dos Anéis, baseado na obra lá do Tolkien. Aqui a gente vai reencontrar alguns personagens originais lá da série do Senhor dos Anéis, e a primeira delas vai ser a Galadriel, que é aquela elfa poderosíssima que aparece no Senhor dos Anéis, mas como uma entidade, como uma pessoa que consegue prever as coisas, mas que ela não quer se envolver demais nos conflitos. Aqui vai ser completamente diferente. Ela vai estar milhares de anos mais jovem, então lembrando que os elfos eles vivem muito mais tempo do que os humanos, e aqui ela vai ter um perfil de uma guerreira. Então, diferentemente do que é retratado no Senhor dos Anéis, e que ela não se envolve, é que ela vai se envolver diretamente em todos os eventos aqui do Anel, e ela está prevendo que vai acontecer algo ruim, que algo não está muito legal. Inclusive, isso daí até aparece no trailer, ela dá um spoilerzinho do que vai acontecer lá na frente, ela já sabe mais ou menos o que vai rolar ali. Príncipe Durin IV é um anão que ele reina Khazad-dûm. Para quem lembra do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel é aquele local que está todo sombrio e todo arrebentado, quase na metade do filme ali, em que tem uma das cenas mais emblemáticas do cinema, se você lembra, que você vê Gandalf dizer: "You shall not pass!" E depois o cara morre, né? Mas, mas depois ele volta, né? Então, a gente vai ver esse local retratado diferente aqui, porque a gente vai ver ele no auge, a gente vai ver Khazad-dûm brilhosa, cheia de dinheiro, cheia de anões, então a gente vai ver no auge, diferente do que a gente viu lá em Senhor dos Anéis. Aqui vai uma personagem que já difere um pouco do que tem nos livros, que é a Disa, que vai ser uma anã negra, diferentemente do que aparece em algumas obras do Tolkien, que na verdade ele não especifica muito, mas então aqui a gente já tem um dedinho um pouquinho maior da produção da própria série. Então ela vai ser uma anã e uma anã negra. Indo mais para a interferência da própria produção na obra do Tolkien, a gente tem a Arondir, que é um personagem que é criado especificamente para a série, que é um elfo, o primeiro elfo negro, e esse elfo ele tem uma paixão proibida por uma humana que é a Bronwyn. Então ele tem uma paixão pela Bronwyn, que até a gente já viu isso de paixões proibidas entre elfos e humanos lá no Hobbit, mas aqui a gente vai ter um elfo negro, o primeiro elfo negro. E a Bronwyn, como eu falei, é uma humana que é uma mãe solteira, que é uma curandeira. Então é uma personagem que a gente ainda precisa descobrir qual que é o lance dela, né? A gente vai ver esse envolvimento com o Arondir, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar aí da história dos dois. Agora um personagem que eu tô bem curioso para saber o que vai rolar com esse cara é o Isildur. O Isildur, sabe quem que é o Isildur? Isildur é aquele cara que rouba o anel do Sauron. Isso aparece, ele é contado lá na saga lá do anel, lá no Senhor dos Anéis. Ele rouba o anel e ele vai até a Montanha da Perdição, que é aquele lugar onde no fim do filme ele joga, gente, é spoiler, mas spoiler de mais de 20 anos. Ele joga o anel para destruir, né? Lembra que o Frodo vai lá jogar e aí cai lá vai ter o jogo do cara lá, cai qual é o nome do cara mesmo? Vai cair o My Precious, o Gollum, isso. Isso, o Gollum. Então, o Gollum cai, um anel cai junto com o Gollum e ele morre. Então é nessa mesma montanha aí, na Montanha da Perdição, gente, me deu um
Deu branco agora. Ele cai na montanha da perdição ali junto com o anel. Então ele vai tentar jogar o anel, só que é o seguinte, o cara vai e vou, jogo ou não jogo, jogo ou não jogo, jogo ou não jogo, eu jogo, eu vou, mas não vou. Aí o cara não vai, ele bota o anel, ele some, desaparece, esse anel só vai aparecer de novo na mão do Gollum e depois o Bilbo pega e depois aquele rolê todo que você já conhece. Então eu tô curioso para saber o que vai acontecer com esse Isildur, porque esse é o cara que vai fazer isso daí. Ele vai lá tentar jogar o anel e não joga e sai fora do negócio. E não podia faltar o Elrond, que é o líder élfico, que vocês lembram que era interpretado pelo Hugo Weaving, com aquelas frases emblemáticas dele. Gandalf, the enemy is moving. E que aqui ele vai ser representado também milhares de anos mais jovem. Por isso que eu falei pra vocês, diferente de House of the Dragon, aqui a gente tem alguns personagens que voltam. Na verdade não voltam, eles estiveram vivos o tempo inteiro e aí eles aparecem lá na saga do Anel, eles vão estar aqui também. Então ele também vai estar lá conversando com a Galadriel ali. Pelos trailers parece que ele não bota muita fé no que ela tá falando não, mas vamos ver o que vai rolar. Galera, e minhas expectativas para a série são muito altas, assim, pelo que a gente viu dos trailers, a produção tá super bacana, tá super bonito. A única coisa que, assim, para quem lê os livros, para quem é fã do Tolkien pelas obras literárias, provavelmente vai ser um deleite absurdo, vai se divertir pra caramba, vai ver várias referências, inclusive tem um jogo para quem também joga, né, e tem lá Shadow of Mordor e Shadow of War, que são dois jogos que contam também um pouquinho dos anéis do começo, quando eles foram forjados. Tem pro PlayStation 4, Xbox, PC e tudo mais. É bem bacana também. Então procura aí, para você que gosta de jogar também, que é fã de games, também procura aí. Então nessa série é bem bacana porque a gente vai ver isso. A única coisa, para quem é fã da obra, vai se divertir pra caramba. Para quem é fã somente dos filmes, uma coisa que é chata, infelizmente, diferente do House of the Dragon, a gente não vai ver muita entrega de fanservice. Provavelmente essa trilha que eu cantei aqui, cantarolei aqui para vocês, provavelmente não vai estar presente, porque isso faz parte da obra que era da Warner, e isso não é da Warner. A Amazon não tem os direitos oficiais da obra O Senhor dos Anéis, mas sim do Silmarillion e dos Contos Inacabados. Então, assim, a gente não vai ver muito fanservice. Não que precise, gente, eu não tô dizendo que uma obra não vive à base de fanservice, mas vai, assim, para quem gosta de fanservice, aqui talvez nesse sentido das obras, dos filmes, talvez não veja, né? Mas que, gente, se o negócio for bom pra caramba, pra que fanservice, né? Mas enfim, talvez mais isso aí, que talvez alguns fãs ali fiquem um pouco incomodados, mas fora isso, o negócio tá lindíssimo. A gente vai ver aí no dia 2 de setembro como é que vai ser essa série. Minhas expectativas estão super altas, e deixa aí nos comentários, galera, se vocês querem ver mais vídeos aqui, deu comentando. Parece que vão ser 5 temporadas, então vai ter história pra caramba aí pra gente poder conversar. Então deixa nos comentários se vocês quiserem mais conteúdos aqui dos Anéis de Poder, o Senhor dos Anéis. Deixa nos comentários. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, me ajuda aí a chegar até os 1000 inscritos e